Vamos agora, meus irmãos, refletir na palavra de Deus, tomando por base o texto de Efésios, capítulo 2, versos 1 a 10, a partir do qual nós vamos pensar sobre a maravilhosa graça. O texto diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Que, meus irmãos, o Espírito de Deus fale ao nosso coração através desse texto. E quando nós lemos, meus irmãos, um texto como esse, refletindo em sua mensagem, se cremos, somos então levados inevitavelmente a pensar que a graça de Deus é o que de mais maravilhoso existe, é o que de mais maravilhoso nós podemos ter. Tem, meus irmãos, uma história muito bonita, eu não me canso de contar essa história, e é uma história que diz que um grupo de estudantes tinha que fazer uma lista sobre as coisas que eles consideravam as 7 maravilhas do mundo. Não é uma história nova para os irmãos, que eu já contei várias vezes na igreja. E depois de algumas discordâncias, aqueles alunos chegaram até o professor com uma lista das mais votadas. Foram as seguintes: número 1, as pirâmides do Egito. Número 2, Taj Mahal. Número 3, Grand Canyon. Número 4, Canal do Panamá. Número 5, Empire State Building. Número 6, a Basílica de São Pedro. E número 7, a Muralha da China. Mas uma menina escreveu diferente e disse assim: eu acho que as 7 maravilhas do mundo são: número 1, ver; 2, ouvir; 3, tocar; 4, saborear; 5, sentir; 6, rir; e 7, amar. E não é que essas coisas, meus irmãos, são realmente maravilhosas? É verdade. Se fôssemos pensar bem, estas coisas são mais maravilhosas do que aquelas outras que foram apresentadas. Entretanto, meus irmãos, a graça de Deus em Cristo Jesus, trazendo-nos salvação, conforme nós lemos aí no texto, não tem comparação. De uma forma muito natural, nós podemos ver, ouvir, tocar, saborear, sentir, rir e amar. Mas sem a graça de Deus, chegará um dia em que nós não vamos mais rir e nem amar. E o ver, o ouvir, o tocar e o sentir, e talvez sentir algum sabor, já não nos trarão um mínimo sequer de prazer. Pelo contrário, trarão dor e sofrimento. Mas com a graça de Deus, todas estas coisas se manterão e serão fonte de muito prazer. Graça, meus irmãos, conforme todos nós sabemos,
é aquele favor que nós não merecemos, mas que recebemos mesmo assim. E assim se dá com a salvação. Nenhum de nós a merece de maneira alguma. E nenhum de nós tem condições de fazer de nós mesmos qualquer coisa para entre aspas, merecermos. Mas Deus nos dá esta salvação a si mesmo. É pela graça de Deus, meus irmãos, que milhares e milhares de pessoas têm sido salvas em diversas épocas e lugares do mundo. E é pela graça de Deus que eu e você fomos salvos, temos sido salvos. É exatamente isso que Paulo mostra aos Efésios, dentre outras coisas, nos versículos que nós lemos inicialmente, os versículos 1 a 10 do capítulo 2. Eu quero ver com os irmãos, dentro desse texto, algumas verdades, algumas poucas verdades. Tem muitas verdades aí, mas eu quero ver algumas poucas verdades com os irmãos nessa nossa reflexão. E a primeira verdade que eu quero destacar, meus irmãos, dentro desse texto, acerca da graça de Deus, é que a graça de Deus, ela é manifestada a nós, manifestada aos homens em Cristo Jesus. Não é assim que diz o texto? Os versos 4 e 5 diz, Paulo diz assim, mas, depois dele falar da vida que aqueles efésios agora salvos viviam antes, e qual seria a consequência dessa vida vivida por eles antes, ele diz assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Nós podemos encontrar, meus irmãos, vários exemplos práticos nos evangelhos sobre essa verdade. E eu cito dois para os irmãos, que até dispensam comentários. Um deles é o exemplo de Nicodemos, um homem cheio de virtudes, mas que apesar das suas virtudes precisava nascer de novo para ver o reino de Deus. E esse novo nascimento se dá, explica Jesus para ele, mediante a fé em Jesus Cristo, mediante o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Este é um tremendo de um exemplo prático. O outro exemplo, meus irmãos, que eu quero citar é o exemplo de um homem, agora um homem nada virtuoso, um dos ladrões crucificados ao lado de Jesus, mas que foi salvo, crucificado, condenado justamente, porque havia cometido crime, como ele mesmo admitiu, mas que foi salvo por Jesus na última hora, mesmo sendo ele quem era. O que apenas ele precisou fazer foi demonstrar a sua fé no Cristo que estava ali crucificado ao seu lado. Foi salvo pela graça. João 1, verso 17, meus irmãos, nos diz que a lei Deus a deu por intermédio de Moisés, mas a graça veio por intermédio de Jesus. Então essa é a primeira verdade que nós vemos aí no texto. A graça de Deus é a nós, é ao homem manifestada em Cristo Jesus. E continua aí disponível a todos quantos a quiser. A segunda verdade, meus irmãos, é que sem Cristo o homem está morto, diz aí o texto, morto em seus delitos e pecados. Versos 1 a 3, vos vivificou estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, ou em vossos delitos e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. E essa, meus irmãos, é uma situação gravíssima.
E a gravidade dessa situação, ela pode ser exemplificada na parábola contada por Jesus, a parábola do rico e Lázaro, que está registrada lá em Lucas 16. Fala, meus irmãos, da história de dois homens, e um deles era um homem muito rico que vivia nessa vida esplêndida e regaladamente, tinha de tudo, do bom e do melhor, sua mesa era farta, sua casa era repleta de empregados, de criados. Ele vivia bem. Mas quando ele morreu, quando ele foi para a eternidade, ele foi para um lugar de tormentos, onde nem sequer uma gota de água ele tinha para refrescar a sua língua. Por quê? Porque ele morreu morto. Olha aí, é uma redundância até, morreu morto. Ele já estava morto, separado de Deus. E quando ele morreu a morte física, então ele, entre aspas, morreu morto em seus delitos e pecados. E continuou assim por toda a eternidade. E Paulo, meus irmãos, não está aqui se referindo apenas aos que cometem aqueles que podem ser considerados os grandes delitos. Não, na verdade, qualquer pessoa sem Cristo é uma pessoa que vive em delitos e pecados por não conhecer a fonte do perdão e salvação. E essa pessoa está, diz a palavra de Deus, morta, sem a verdadeira vida de Deus. Querem um exemplo? O mancebo de qualidade, lá em João capítulo 10, Marcos capítulo 10, a partir do verso 17, traz a sua história. Um jovem que foi ter com Jesus, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para ter a vida eterna? Jesus diz para ele assim: olha, sabes os mandamentos? Quais? E Jesus fala alguns mandamentos para ele, e ele diz assim: olha, não só sei como tenho guardado desde a minha meninice. Então era um homem cheio de virtudes, cheio de qualidades, cheio de boas qualidades. Mas Jesus disse para ele assim: vai e vende tudo quanto tem, dá aos pobres, vem, segue-me, terás um tesouro nos céus. Ele retirou-se triste. Por que ele retirou-se triste? Porque ele estava preso às suas riquezas. Ele não cometia grandes, entre aspas, delitos e pecados. Ele tinha até muitas boas qualidades, mas ele estava preso. No seu coração estavam entronizadas as riquezas. Jesus não tinha espaço no trono do seu coração. Então, sem Cristo, o homem está morto em seus delitos e pecados. Essa é a segunda verdade. A terceira verdade, meus irmãos, dentro desse texto, é que com Cristo, agora não mais sem Cristo, mas com Cristo, o texto diz aí que a situação se inverte. O homem deixa de estar morto em seus delitos e pecados para estar assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e verá nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça de Deus. É o que diz os versos 6 e 7. Depois que a graça se manifestou, salvou, então ele diz assim, Paulo diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu acredito que todos nós nos sentimos abençoados por Deus. E não é pouco abençoado, não. Todos nós nos sentimos, eu acredito que você se sente muito abençoado por Deus. E na palavra de Deus nós temos exemplos de homens que foram muito abençoados por Deus. Extremamente abençoados por Deus. Enoque foi um homem muito abençoado por Deus, não foi? Foi. Ele foi trasladado para não ver a morte, que é uma bênção maior do que essa. Já pensou se Jesus nos oferecesse essa bênção agora? Bem no meio dessa pandemia que nós estamos vivendo, bem no meio de toda essa incerteza, até uma incerteza política em que nós estamos vivendo? Se Jesus oferecesse: olha, você quer ser trasladado agora?
acharíamos, né, nos consideraríamos extremamente abençoados. Enoque foi um homem extremamente abençoado. Noé foi um homem extremamente abençoado por Deus, não foi? No meio de uma geração totalmente corrompida, Deus olha do céu e encontra Noé justo. Vou mandar um dilúvio sobre a face da terra, mas vou salvar Noé e a sua família, e ele vai construir uma arca para salvar também animais e para recomeçar a humanidade através dele. Então ele foi um homem extremamente abençoado por Deus. Abraão, meus irmãos, foi um homem extremamente abençoado por Deus. Moisés foi um homem extremamente abençoado por Deus. Quantas bênçãos Moisés recebeu da mão de Deus. Deus falava com Moisés quase que cara a cara, quase que se mostrando para Moisés. Davi foi um homem extremamente abençoado por Deus. Os enfermos e enfermidades terríveis que foram curados por Jesus são pessoas extremamente abençoadas. Os possessos por demônios libertos por Jesus podem se considerar pessoas extremamente abençoadas por Deus, mas nenhuma das bênçãos que estes e outros receberam em vida, e nem todas elas, de todos eles, todas as bênçãos de todos eles juntas, creio eu, meus irmãos, alcançam a altura do que será denominada, conforme vimos aí no texto, a suprema riqueza da graça de Deus. A palavra suprema nesse texto, meus irmãos, vem de uma palavra grega que significa extravasar, fazer-se presente em excesso. E isso significa então que Deus, nos séculos vindouros, na eternidade, será extremamente, excessivamente favorável àqueles que pertencem a Cristo. Mas grave bem isso. E isso é somente se o homem estiver em Cristo. Só em Cristo, pois como diz o versículo de número 8, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Só pela graça, só em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, o que vimos aí nesse texto? Vimos que é apenas pela graça de Deus que o homem pode ser salvo. Vimos que a graça de Deus é ao homem, a nós, manifestada em Cristo Jesus. Vimos que sem Cristo o homem está morto em seus delitos e pecados. Vimos que com Cristo o homem assentará em lugares celestiais e experimentará nos séculos vindouros algo extremamente grande, que é chamado aqui de a suprema riqueza da graça de Deus. Diante disso, meus irmãos, o que eu posso fazer senão me entregar determinadamente ao Senhor e desafiar você a que faça o mesmo, a que se entregue de forma determinada nas mãos desse Senhor. Grandes bênçãos estão à nossa espera. Grandes bênçãos estão à sua espera. Bênçãos providas pela graça de Deus a nós manifestada em Cristo Jesus. Amém? Que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao nosso coração.